Bem-vindos a mais The Deep Dive. Hoje mergulhamos em um tema super interessante É isso aí. do direito penal brasileiro, as excludentes de ilicitude. Já imaginou se ver em uma situação E aí? tensa? Tipo, tendo que danificar uma propriedade para salvar uma vida? Não. Ou, sei lá, se defender de um ataque. Pois é. E se mesmo agindo em defesa, você pudesse enfrentar acusações criminais? É isso que a gente vai desvendar hoje. É isso aí. Vamos desvendar esses mistérios da lei. Uhum. E para te guiar nessa jornada, a gente vai usar como base um guia de estudos para futuros delegados de polícia. Olha só. Repito de detalhes. Que legal. Exemplos práticos. Show. Nosso objetivo é que no final desse deep dive, você não apenas compreenda os conceitos, Isso. mas também consiga identificar as excludentes de ilicitude em situações reais. Exatamente. É como assistir um episódio de Lei em Ordem Brasileiro. É isso aí. Mas com você no papel principal, preparado para desvendar os mistérios da lei. Começando pelo básico. O artigo 23 do Código Penal define 4 grandes categorias de excludentes de ilicitude: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. 4 categorias que, em certas circunstâncias, podem te livrar de uma grande enrascada. É isso aí. Mas cuidado. Mas ai, Não pense que isso te dá carta branca para sair por aí fazendo o que quiser. exatamente. É preciso ter em mente Ah. que essas defesas exigem um cumprimento rigoroso de condições específicas. E é aí que a coisa fica interessante. É como um quebra-cabeça, onde cada peça precisa se encaixar Entendi. perfeitamente para a defesa ser válida. Legal. A gente pode começar, então, com estado de necessidade. Você pode dar alguns exemplos de situações em que essa excludente se aplica. Claro. Imagina uma pessoa faminta que, em desespero, rouba comida para sobreviver. Ou alguém que, para escapar de um incêndio, precisa danificar a propriedade de outra pessoa. Essas são situações clássicas de estado de necessidade, onde a pessoa age para proteger um bem jurídico de um perigo. Isso é iminente e inevitável. Mas, e se a pessoa quebra a vitrine de uma farmácia para roubar um medicamento que salvará a vida de alguém? Boa pergunta. Esse ato extremo também se encaixaria no estado de necessidade. Aí a gente entra num terreno mais complexo. A lei exige que o perigo seja real e imediato e que o dano causado para evitar esse perigo seja menor do que o dano que se pretendia evitar. Entendi. No caso da farmácia, a análise seria mais delicada, pois entrariam em jogo questões como a proporcionalidade do ato e a existência de alternativas menos lesivas. Então a lei meio que faz um cálculo. Tipo, o dano causado para evitar o perigo precisa ser compensado pela gravidade da situação. É isso aí. Mas ele diz, o que acontece se alguém usa a desculpa do estado de necessidade para justificar um ato desproporcional? Tipo, sei lá, agredir alguém por causa de uma discussão banal. Aí a gente entra em outro ponto crucial. A necessidade da ação. A pessoa precisa provar que não havia outra forma de evitar o perigo e que agiu de forma proporcional à ameaça. Entendi. Uma simples discussão, por mais acalorada que seja, dificilmente justificaria uma agressão física sob a alegação de estado de necessidade. Ou seja, não basta alegar estado de necessidade, é preciso provar que a situação se enquadra nos requisitos da lei. Exatamente. Falando em requisitos, vamos agora para a legítima defesa. Uma excludente que imagino que gere muitas dúvidas. Você pode explicar melhor como ela funciona na prática? Com certeza. A legítima defesa é o direito de se defender de uma agressão injusta, usando os meios necessários para repelir o ataque. Sei. Imagina, por exemplo, que você está andando na rua e alguém tenta te assaltar. Você tem o direito de se defender utilizando força proporcional à ameaça. Seria como um instinto natural de proteção. Exatamente. É como se a lei reconhecesse esse instinto de autopreservação e te autorizasse a agir para proteger sua integridade física ou de terceiros. Mas, assim como no estado de necessidade, a legítima defesa exige requisitos específicos. A agressão precisa ser injusta, atual ou iminente. Certo. E a força utilizada para repelir o ataque deve ser proporcional à ameaça. Então, se o ladrão estiver armado com uma faca, eu posso atirar nele com uma arma de fogo. Calma lá, nem sempre. A lei exige proporcionalidade na reação. Sei. Se o ladrão estiver apenas te ameaçando verbalmente, você não pode, por exemplo, atirar nele. Entendi. A força utilizada na defesa precisa ser compatível com a intensidade da agressão sofrida. E se eu usar um spray de pimenta para me defender de um assalto,
isso seria considerado legítima defesa? Provavelmente sim, pois o spray de pimenta é um instrumento de defesa pessoal que causa um efeito temporário e não letal. Legal. Mas, como sempre, a análise da situação vai depender de diversos fatores, como a intensidade da ameaça, as circunstâncias do assalto e as características do spray utilizado. Entendi. A legítima defesa é como um escudo que você pode usar para se proteger, mas esse escudo precisa ser o tamanho certo para o perigo que você está enfrentando. É uma boa analogia. E, por falar em escudo, o que a lei diz sobre o uso de dispositivos de segurança, tipo cercas elétricas e cães de guarda. Essa é uma questão que gera bastante debate. Esses dispositivos, chamados de ofendículos, podem ser considerados legítima defesa em certos casos, mas a instalação e o uso deles devem obedecer a critérios rigorosos. Mas se eu instalar uma cerca elétrica com alta voltagem para proteger minha casa e alguém se machucar gravemente ao tentar invadir a propriedade, isso pode trazer problemas. Com certeza. A lei exige proporcionalidade na legítima defesa. E isso se aplica também aos ofendículos. Uma cerca elétrica com voltagem letal, por exemplo, pode ser considerada excessiva e gerar responsabilidade criminal para o proprietário. Então, usar ofendículos para proteger a propriedade exige cautela e bom senso. É preciso garantir que a defesa seja proporcional à ameaça e que a segurança não se transforme numa armadilha perigosa. Isso aí. E essa análise da proporcionalidade é fundamental para a gente entender não só a legítima defesa, mas também as demais excludentes de ilicitude. Certo. Mas por hoje, vamos parar por aqui. Tudo bem. No próximo bloco, a gente explora as outras duas categorias: estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. E aí, pessoal, preparem-se para mais um mergulho profundo no direito penal brasileiro. Até a próxima. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta ao The Deep Dive. No bloco anterior, a gente explorou o estado de necessidade e a legítima defesa. Isso. Duas excludentes de ilicitude que nos permitem agir em situações de perigo, mesmo que isso implique em infringir a lei. Mas como a gente viu essa permissão, tem limites bem definidos. Exatamente. E é justamente quando esses limites são ultrapassados que a gente entra no terreno do excesso punível. Excesso punível? Nossa, só o nome já assusta. Me explica melhor como isso funciona. Imagina que você está se defendendo de uma agressão, mas em vez de usar a força necessária para repelir o ataque, você se cede. Sei. Indo além do que seria considerado razoável para a situação. Por exemplo, se eu usar uma chave de braço em alguém que tentou me dar um empurrão, possivelmente. Ou se durante uma briga você continuar agredindo o oponente mesmo depois que ele já estiver caído e imobilizado. Nesses casos, a sua reação pode ser considerada desproporcional à ameaça, configurando o excesso punível. Então é como se a lei dissesse, ok, você pode se defender, mas sem exageros. Exatamente. A lei te dá o direito de se defender. certo. Mas você precisa usar esse direito com responsabilidade. Se você extrapolar os limites da defesa, a situação pode se inverter. Você acaba sendo responsabilizado criminalmente. Mas como a lei define esse limite entre a defesa legítima e o excesso? Existe algum critério objetivo? Sim. O excesso pode ser doloso. Doloso. Quando você age com a intenção de ir além do necessário para se defender. Entendi. Ou culposo. Culposo. Quando você se excede por imprudência, negligência ou imperícia. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu estiver com muita raiva de alguém e usar a legítima defesa como desculpa para me vingar, extrapolando na força, isso seria considerado excesso doloso. Isso. Mas se eu me exceder sem querer, por estar nervoso ou com medo, poderia ser considerado excesso culposo. Perfeito. Você captou a essência da coisa. Legal. No caso do excesso doloso, a punição é mais severa, pois você agiu com a intenção de causar um dano maior do que o necessário. Certo. Já no excesso culposo, a pena é reduzida, pois o excesso ocorreu por falta de cuidado e não por má fé. Existe alguma forma de escapar da punição por excesso? Alguma brecha na lei que possa me livrar dessa rascada? Em algumas situações, sim. Sério. Existe o que a gente chama de excesso exculpante. Excesso exculpante. Que ocorre quando o excesso é considerado inevitável, devido ao medo, pânico ou à intensa emoção que a pessoa está sentindo no momento da defesa. Seria como um perdão da lei para quem age no calor do momento sem pensar direito. Não é bem um perdão. Mas a lei reconhece que em certas situações de extremo estresse é humanamente impossível agir com todo o controle e frieza. Nesses casos, o excesso pode ser desculpável e você pode ser isento de pena. Ufa, que alívio.
Mas mesmo com essa possibilidade de excesso exculpante, acho que o melhor é evitar qualquer tipo de excesso, né? Com certeza. Para não ter que depender da sorte ou da interpretação da lei. O ideal é sempre agir com cautela e bom senso, usando a força apenas como último recurso Certo. e de forma proporcional à ameaça. É isso aí. E falando agir com cautela, vamos agora para as outras duas excludentes de ilicitude: estrito cumprimento da lei legal e exercício regular de direito. Essas categorias parecem mais complexas. Você pode nos dar exemplos práticos de como elas funcionam? Claro, o estrito cumprimento do dever legal se aplica a agentes públicos como policiais que, no exercício de suas funções, precisam usar a força para cumprir a lei. Imagina um policial que precisa efetuar a prisão de um suspeito que resiste à abordagem. Ele está autorizado a usar a força necessária para contê-lo, Certo. mesmo que isso cause algum dano físico ao suspeito. Então a lei dá uma espécie de passe livre para o policial agir, desde que ele esteja cumprindo o seu dever. É uma boa analogia, mas é importante lembrar que esse passe livre tem limites. Tá. O policial precisa agir dentro dos parâmetros legais, utilizando a força de forma proporcional e justificada. Entendi. Se ele se exceder, poderá ser responsabilizado criminalmente. A lei exige que o policial atue com profissionalismo, usando a força apenas quando estritamente necessário e de forma controlada. Isso. E quanto ao exercício regular de direito, como essa excludente se aplica na prática? O exercício regular de direito se aplica a situações em que a pessoa pratica um ato, que em princípio seria considerado crime, mas que é permitido pela lei. Um exemplo clássico é o lutador de boxe, que durante uma luta causa lesões corporais no seu adversário. Nossa. Em outras circunstâncias, essa agressão seria considerada crime. Mas no contexto de um esporte regulamentado, o lutador está amparado pelo exercício regular de um direito. Então a lei reconhece que, em certos contextos, como o esporte, a medicina ou o trabalho, algumas ações que poderiam ser consideradas criminosas são, na verdade, o exercício legítimo de uma profissão ou atividade. Exatamente. Mas é fundamental ressaltar que esse direito precisa ser exercido dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelas normas da respectiva atividade. Entendi. Um médico, por exemplo, não pode realizar um procedimento cirúrgico sem um consentimento do paciente, mesmo que seja para salvar a sua vida. E mesmo num esporte de contato, como o boxe, existem regras que limitam os golpes permitidos e punem as agressões desleais. Ou seja, não basta alegar que está exercendo um direito para justificar qualquer ação. Isso aí. É preciso agir dentro dos parâmetros legais e éticos da profissão ou atividade em questão. Exatamente. E por falar em limites, me lembrei de um tema polêmico: o consentimento do ofendido. Em quais situações o consentimento da vítima pode influenciar na análise de um crime? Essa é uma questão complexa e delicada que exige uma análise cuidadosa. Certo. O Código Penal não prevê expressamente o consentimento do ofendido como causa de exclusão da ilicitude. No entanto, a doutrina e a jurisprudência têm aceitado o consentimento como justificativa para algumas condutas que, em princípio, seriam consideradas criminosas. Você pode nos dar alguns exemplos? Em alguns crimes contra o patrimônio, como furto, o consentimento da vítima pode excluir a ilicitude da conduta. Como assim? Se alguém te pede para guardar um objeto de valor e você posteriormente decide ficar com esse objeto, você pode ser acusado de furto. Mas se a pessoa te autorizou a ficar com o objeto, essa autorização pode funcionar como uma espécie de contrato verbal que exclui a ilicitude do ato. Então, se eu pedir um objeto emprestado para um amigo e ele me autoriza a ficar com ele, não há crime de furto. Exatamente. Nesse caso, o consentimento do seu amigo transforma o que seria um furto em uma doação. Caramba. Mas atenção, para que o consentimento seja válido, ele precisa ser livre, espontâneo e consciente, sem qualquer tipo de coação ou vício de vontade. E nos crimes contra a vida, como o homicídio, o consentimento da vítima também pode ser considerado. Aí a gente entra num terreno extremamente controverso, delicado. Em regra, a vida é considerada um bem jurídico indisponível. Indisponível. Ou seja, você não pode dispor da sua própria vida, nem da vida de outra pessoa, mesmo que haja consentimento. Então, eutanásia, que é o ato de provocar a morte de alguém a seu pedido para aliviar o seu sofrimento, seria considerada crime no Brasil. Sim, a eutanásia é considerada crime no Brasil, independentemente do consentimento da pessoa que deseja morrer. Caramba!
A lei brasileira protege o direito à vida acima da autonomia da vontade individual, considerando que a vida é um bem supremo Sei. que deve ser preservado. Entendi. A lei coloca a vida em primeiro lugar, mesmo em situações extremas como a eutanásia. Isso. E quanto aos crimes contra a liberdade sexual, como o estupro. O consentimento da vítima também é relevante nesses casos. Sem dúvida. O consentimento é um elemento essencial nos crimes sexuais. Aham. Qualquer ato sexual praticado sem o consentimento livre e espontâneo da outra pessoa Certo. pode ser considerado estupro ou outro crime sexual. Então, se alguém me beijar sem a minha permissão, isso pode ser considerado crime. Sim, qualquer ato libidinoso praticado sem consentimento, incluindo um beijo à força, pode ser considerado crime, como importunação sexual Sei. ou até mesmo estupro, Caramba. dependendo das circunstâncias. Caramba. O importante é que a pessoa tenha expressado clara e conscientemente seu desejo de participar do ato sexual. Nossa, essa questão do consentimento é realmente crucial para a gente entender os limites da lei em diversas situações. É. Mas por hoje vamos parar por aqui. Ok. No próximo bloco, vamos recapitular tudo o que a gente aprendeu sobre as excludentes de ilicitude e discutir as implicações práticas desses conceitos. Isso aí. Preparem-se para o último mergulho nesse fascinante mundo do direito penal brasileiro. Até a próxima. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho profundo nas excludentes de ilicitude. A gente viu que essa área do direito penal é cheia de nuances e detalhes que podem fazer toda a diferença na hora de analisar uma situação. Pois é. A gente acabou de explorar o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Que assim como o estado de necessidade e a legítima defesa podem justificar ações que, em outros contextos, seriam consideradas crimes. Exatamente. A gente viu como policiais, médicos, atletas e diversas outras categorias profissionais podem, em determinadas situações, agir de uma forma que aparentemente infringe a lei, mas que, na verdade, está protegida por essas excludentes. Mas é importante lembrar que a aplicação dessas excludentes depende de uma série de fatores, como a proporcionalidade da ação, a existência de alternativas menos lesivas, em alguns casos, o consentimento da vítima. É como se a lei fizesse um julgamento minucioso de cada caso, É isso aí. avaliando as circunstâncias, as intenções Isso. e as consequências de cada ato, Exato. para determinar se ele se encaixa ou não em uma das excludentes de ilicitude. Exatamente. E esse julgamento muitas vezes envolve questões éticas e morais complexas que desafiam os nossos valores e nos fazem questionar os limites da lei. Lembro que você mencionou um ponto importante. Mesmo quando a conduta é considerada lícita, ou seja, protegida por uma excludente de ilicitude, ainda podem haver consequências na esfera civil. Você pode explicar melhor esse ponto? Claro. Imagina, por exemplo, que você está em estado de necessidade e precisa danificar o carro de outra pessoa para fugir de um ataque. Nossa. A sua conduta vai ser considerada lícita? Você não vai responder criminalmente por dano. Sei. No entanto, você ainda vai poder ser obrigado a indenizar o dono do carro pelos danos materiais. Caramba, que situação. Então, mesmo escapando da cadeia, a pessoa pode acabar tendo um prejuízo financeiro por ter agido em legítima defesa. Exatamente. É por isso que é tão importante analisar cada situação com cuidado, buscando sempre a melhor solução Certo. com o mínimo de danos possível. E essa análise envolve não apenas o aspecto criminal, Sei. mas também as possíveis repercussões civis do ato. Ou seja, as excludentes de ilicitude não são passe livre para agir sem pensar nas consequências. É isso aí. Elas são mecanismos de proteção para situações excepcionais, que devem ser aplicadas com responsabilidade Isso, e bom senso. com certeza. E é fundamental que a gente conheça essas excludentes para entender melhor o funcionamento do sistema judicial e para saber como agir em situações de conflito, protegendo os nossos direitos e os direitos dos outros. Isso é, pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo nas excludentes de ilicitude. É isso aí. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo do direito penal brasileiro. E lembre-se, o conhecimento é a chave para a justiça. É isso aí. Conhecer nossos direitos e deveres é essencial para a gente viver em sociedade de forma justa e harmoniosa. E fiquem ligados porque em breve a gente volta com mais The Deep Dive, explorando outros temas fascinantes e relevantes para o nosso dia a dia. Isso aí. Até a próxima! Até a próxima. Até.